Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Essa é a quinta parte sobre escatologia. Vídeos feitos especialmente ali para o grupo RH Teologia. E a todos, quando tiverem acesso aqui no YouTube, seja por onde for, é preciso que nós possamos sempre ter em mente que Deus ele tem planos para o seu povo. E esses planos eles estão registrados aí na sua palavra, e por isso a nossa responsabilidade em estudarmos de uma forma realmente bem séria, concisa ali nas escrituras sobre esse assunto tão importante que motiva a nossa vida para termos ali uma proximidade, uma comunhão, uma intimidade maior com o Senhor. Então sejam todos bem-vindos e assistam aí a sequência desses vídeos, os quatro vídeos anteriores, para podermos então ter assim uma noção melhor que um vai puxando o outro, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas definições na escatologia, principalmente nas áreas segunda vinda, arrebatamento, tribulação e milênio, tá? Lembra que é algo conciso, é algo assim bem sucinto. Mais à frente que nós vamos adentrar em detalhes assim sobre cada uma dessas situações, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Por que segunda vinda? Porque a primeira vinda de Jesus Cristo foi quando ele veio em humilhação, foi quando ele veio ali nascendo numa manjedoura, como bem que conhecemos, e comemoramos anualmente ali no Natal. Veio em forma humilde, em forma humana, para morrer pelos nossos pecados. Já na segunda vinda, também conhecida ali como parousia ou parúzia, como alguns chamam, é aquela ideia, aquele pensamento, aquela crença cristã que fala do retorno de Cristo, não mais ali como um servo sofredor, não mais humilde, mas ele virá ali para reinar, certo? Então a segunda vida de Cristo se diz respeito a isso. E conforme esse pensamento, conforme essa doutrina, Jesus ele vai vir novamente para quê? Para receber sua igreja e em seguida julgar os vivos e os mortos, estabelecendo assim o seu reino aqui na terra, tá? Trazendo salvação definitiva ali para o seu povo. Muito bem, então vamos falar agora sobre o arrebatamento. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo lhe deixa bem claro a descrição do arrebatamento. Jesus Cristo vai vir, e o que acontecerá? Os que morreram em Cristo, ou seja, os nossos irmãos, vão ressuscitar, e depois nós que estivermos vivos vamos ser transformados e seremos arrebatados. Então a palavra arrebatamento vem aí rápido, é algo que não terá aviso prévio. A qualquer hora e momento, Jesus Cristo vai vir para buscar, então, a sua igreja, tá? O arrebatamento, ele é um conceito que se refere justamente a um evento da escatologia em que os crentes eles vão ser levados dessa terra para quê? Para se encontrarem com Jesus Cristo nos ares, tá? É importante observarmos isso. Os crentes vão ser arrebatados e vão se encontrar com Jesus Cristo nos ares, tá bom? E, é claro, está no meio aí da escatologia se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Então, como eu já falei, uma das coisas interessantes é essa natureza súbita aí do arrebatamento, tá? É algo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no abrir e fechar de olhos, pegando muitos ali de surpresa. Por isso que cada dia temos que viver esperando assim o retorno, a volta de Cristo para nos buscar, tá bom? No arrebatamento, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 que os crentes, lembra, falecidos serão ressuscitados, tá bom? Depois nós seremos transformados, recebendo corpos glorificados e subiremos juntos, tanto os crentes que já faleceram, quanto nós que seremos transformados, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntos para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E quanto à questão do arrebatamento, nós temos algumas visões, alguns pensamentos que a teologia vai buscar estar estudando cada uma delas, inclusive alguns vão defender certos pontos desses. Nós temos aí o pré-tribulacionismo. No pré-tribulacionismo, o arrebatamento, o pensamento é que o arrebatamento vai vir antes da tribulação. Esse é o pensamento que nós seguimos, os batistas regulares, tá? Onde os crentes vão ser retirados aqui da terra para serem poupados, livres ali do julgamento que vai vir ali no período da tribulação, tá bom? Mas juntamente com esse pensamento, tem o pensamento mesotribulacionista. E esse pensamento diz que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, ok? Justamente acreditamos que a tribulação será um período de 7 anos
E na metade, nos 3 anos e meio, então vai acontecer o arrebatamento. Já o pensamento pós-tribulacionista diz que o arrebatamento ele vai acontecer após o período da tribulação, após os 7 anos. Tá? E logo ali, antes da segunda vinda de Cristo à Terra, entre o período da tribulação e a segunda vinda de Cristo propriamente dita. Já o amilenismo, ele acredita que o arrebatamento é simbólico e não um evento literal. Ele vai entender que as passagens bíblicas sobre o arrebatamento se referem ao nosso encontro espiritual com Cristo, tá? Na sua segunda vida. Então, essas são algumas visões sobre o arrebatamento. Já a tribulação também é observada na escatologia como um período de grande sofrimento, de angústia, que vai ali acontecer antes de Cristo vir para reinar aqui na Terra, tá? E alguns pensamentos em relação à tribulação é em relação à sua duração, tá? Os dispensacionalistas, que somos nós, pré-milenistas, nós acreditamos que a tribulação ela durará 7 anos. Isso nós pegamos ali da última semana da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Acreditamos também que essa tribulação ela vai ter 2 períodos distintos. Uma vez que ela terá 7 anos de duração, ela terá 3 anos e meio com uma falsa paz, com o anticristo reinando ali, dando essa falsa paz para o mundo. E a outra metade, os últimos 3 anos e meio, é aquilo que nós conhecemos e chamamos de grande tribulação, que é quando o anticristo realmente vai mostrar quem ele é e fazer com que o povo de Deus seja perseguido, trazendo ali um período de grande sofrimento, um sofrimento mais intenso para as pessoas naquela época, tá? Portanto, a tribulação ela é vista como um tempo de purificação, um tempo de julgamento, onde Deus executa justiça ali contra o mal, testando a fé dos crentes que existirão na época, preparando então o caminho ali para o reino milenar de Cristo, que é o que nós vamos observar agora. Ok, e agora falando sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio é o período de 1000 anos, aí durante Cristo, né, estará reinando sobre a terra, vai ser um período de paz, tranquilidade, de justiça. Por quê? Porque lá em Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser preso por 1000 anos. E Cristo, então, vai reinar com os seus santos, ou seja, com a igreja. Durante o milênio, Jesus Cristo ele vai reinar fisicamente aqui na terra. Ele vai governar a terra com justiça e paz, um governo que até então o mundo nunca viu. E vai ser um tempo de prosperidade, de harmonia, de cumprimento aí das promessas divinas. E conforme João descreve, Satanás vai estar preso e lá ele vai estar incapacitado de enganar as nações durante esse período de 1000 anos, que nós acreditamos que são 1000 anos literais, tá? Quando terminar esse período de 1000 anos, Satanás vai ser solto, ainda vai enganar as nações, resultando ali numa última rebelião contra Deus, a guerra chamada Gog e Magog, apresentado aí na profecia. E nessa guerra é que então Satanás vai ser derrotado de forma definitiva. Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram a Jesus vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia chama isso de segunda morte, ok? Também nós vamos observar uma outra situação quanto à questão do milênio, que são aí algumas linhas de pensamento. Por exemplo, nós temos o que é chamado de pré-milenismo, que é o pensamento, a doutrina que defende que Cristo vai retornar antes do milênio para estabelecer o seu reino na Terra. Esse é o pensamento que nós acreditamos, a linha doutrinária que seguimos ali da escatologia, o pensamento dispensacionalista, certo? Mas também tem ali o pós-milenismo. Esse pensamento ele diz que Cristo vai voltar após o milênio, enquanto no pré Cristo volta antes, no pós Cristo volta depois do milênio. E segundo esse pensamento, o milênio vai ser um período de paz, de justiça
o evangelho vai alcançar o mundo, e é justamente esse é o milênio para eles. E depois que o evangelho alcançar o mundo, aí Jesus volta, tá bom? Mas também a gente encontra aí o pensamento milenista, que é o amilenismo. É aquele pensamento que o milênio é um tempo simbólico, tá? Não é literal. Eles acreditam que é o pensamento, é o período atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E que esse reinado de Cristo ele ocorre no céu e na terra através da igreja, ou seja, de certa forma os crentes já estão vivendo o milênio segundo esse pensamento, tá bom? Então, irmãos, resumindo, nós vimos que a segunda vinda ela é justamente diferente da primeira pelo fato de que Cristo não vem mais como uma criança, um bebê, e não vem mais em humildade, agora ele vem com cetro de ferro para reinar com justiça este mundo. Falamos sobre o arrebatamento, que é o rapto da igreja. É algo iminente, ou seja, não tem aviso prévio. Qualquer hora e momento, Jesus Cristo, então, rapta a sua igreja da terra, arrebata os salvos deste mundo, tá bom? E após o arrebatamento há o que nós chamamos de tribulação. São 7 anos, dividido em 2 períodos distintos, onde os primeiros 3 anos e meio, falsa paz, últimos 3 anos e meio, a perseguição e sofrimento na terra. Por fim, falamos sobre o milênio, que acreditamos que é o período de 1000 anos literal, onde Cristo estará reinando com seu povo e no final acabando ali com seus inimigos, iniciando então aquilo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Tá certo? Esse assunto mais para frente. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e principalmente de inscrever-se aí no canal, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e, se o Senhor permitir, na próxima semana continuaremos a estudar sobre escatologia. Tá, meus amados? Que Deus esteja na frente, iluminando a cada um de nós e nos dando no coração o interesse de realmente queremos aprender mais sobre a sua palavra. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.